E nós hoje vamos falar de um tema que está bem, né, no Setembro Amarelo, que é a questão da saúde mental, como o Júlio disse aqui agora, né, os infelizes irmãos suicidas, as depressões, né, e a palestra então se chama Psicologia, Depressão e Saúde Mental. Lembrar sempre desse Setembro Amarelo, não só nesse mês, onde se voltam os olhos para a saúde mental, mas em todos os meses. Porque a saúde mental vem sendo violada a cada dia e isso se deve a uma questão espiritual. Nós estamos num processo de transição planetária, todos nós sabemos disso. Estamos saindo de um mundo de expiação para um mundo de regeneração. Mas, para que passemos por essa situação, né, que a gente não sabe se é de expiação ou se é de regeneração, é como se eu sou adolescente, eu não sei se eu sou criança ou se eu sou adulto, e a gente passa, quando da adolescência, por essas grandes dificuldades na personalidade, a nossa psicosfera está densa, como diz Divaldo Franco no seu livro Transição Planetária. A psicosfera está propícia para os maus espíritos e eles estão atuando exatamente nessas questões mentais. Eles estão dando um jeito de anular as pessoas, elas estando vivas. Observe isso. As depressões são formas de atuação de obsessores, né, que estão tentando riscar, proscrever algumas pessoas desse mundo terreno. E a gente está vendo isso direto. Quantos de nós não conhecem pelo menos 5 pessoas que estão aí tomando seus remédios para ansiedade, para depressão, né, para poder dormir, para poder acordar? Hoje se toma remédio para tudo, né? Inclusive, pasmem, jovens. Os jovens estão cada dia mais presos a essas medicações. Medicação para prestar atenção na aula, medicação para não fazer bagunça, medicação para poder dormir, medicação para poder acordar, medicação para ficar feliz. Então, nós espíritas devemos pensar exatamente isso, que na transição planetária estamos, nós espíritas e os demais, afetos a essas questões dos obsessores. Os obsessores estão atuando aí, é silencioso. Então, aqui vai a nossa conversa para poder te trazer, né, a essa consciência e passar a observar essas questões mentais, não só da ordem material, mas também da ordem espiritual. Psicologia, que é nome dado à nossa palestra, psico é alma, logia é estudo, o estudo da alma. Essa, né, é a tradução, né, dos termos aí, psico e logia. No entanto, os psicólogos e psiquiatras estão presos nas questões materiais. E aí, vamos trazer isso para nós, né? Para a nossa parte, para você entender do que eu estou falando. Às vezes, você está com aquela batedeira, você fala, eu vou infartar. Quantas pessoas não procuram um pronto-socorro, com a batedeira, uma dor no braço, acorda de noite com formigamento no braço, náusea, estou infartando. E procura o PS, procura um clínico, e ele vai fazer toda a bateria de exames. Faz a bateria de exames em você sobe a esteira, faz eletro, e não dá nada. Não dá nada. O médico cardiologista olha para você e fala assim, não tem nada no coração. O senhor está mais bem que eu, você fala. Hã? Ele às vezes fala, o senhor está mais bem que eu. Tá melhor que eu. O que o senhor está fazendo aqui? Né? E você fala, gente, mas eu senti. Eu estou passando por isso. E aí talvez o médico fale assim, então procura um pneumologista,
pneumologista. Às vezes é uma questão aí no pulmão, já que o senhor está sentindo aí algumas dores, às vezes a dor é do pulmão, teve Covid no mundo, né? Ah, não. Você vai no pneumologista, faz chapa no pulmão, né? Faz todo tipo de teste de esforço, sopra a canudinha, a bolinha sobe e desce. O médico pneumologista fala assim, mas você acabou. Né? Procura um neuro. Às vezes é uma questão cerebral. E vai você atrás do neuro. O neuro vai, faz exame, faz, né, aqueles exames lá, como é que chama? Faz encefalograma, tomografia, ressonância. E o neuro fala para você assim, não, aqui está tudo beleza. Eu acho que o senhor tem que procurar um psiquiatra. E aí o cara surta, porque ele fala assim, o quê? Eu estou com uma dor no coração, o meu braço está doendo e eu tenho que ir para o psiquiatra, porque aí o cara não, já acha ruim, fala psiquiatra que pensa, não, estão me chamando de louco. Quando não, o médico é espírita fala assim, procura um centro espírita também, para falar, piorou agora, ir para o centro espírita é porque eu não tenho saída, né? Então, isso acontece. E os psiquiatras e psicólogos hoje estão cheios de pacientes que não têm nada. Não tem nada físico. Essa dor no coração, esse formigamento no braço, muitas vezes é da ordem do psíquico, é da ordem do espiritual, que se refletem no nosso físico, que se refletem lá no braço formigando à noite, na náusea, na batedeira. E às vezes ali, e aí nós vamos ter agora nós vamos dividir a nossa conversa, assim como um folder, né? Se a gente puder editar depois e colocar, vou pintar o folder que o Eurípides fez aqui, foi você, né, Eurípides, fez, que ficou lindo. É uma encruzilhada. Fiquei um tempão olhando aquele folder, falei, eu vou fazer aparece em cima do folder, porque é uma encruzilhada, não sei se vocês viram, é uma encruzilhada. Tem um lado do cérebro e tem um lado do coração. E tem todo um cenário cerebral e tem todo um cenário do coração. E eu, então, comecei a olhar aquele folder e disse, realmente, existe uma divisão. Psicólogos e psiquiatras, eles estão do lado cerebral. Eles estão preocupados com o cérebro. O psiquiatra, ele está preocupado com os tipos de hormônios que vão atacar o cérebro, te dando ansiedade ou vão te dar a depressão. E aí, se você estiver com aquele hormônio mais baixo, ele vai te dar um remédio para melhorar aquele hormônio. Ele entende. A medicina, a ciência materialista, entende que você é um cérebro. Que você é um cérebro, que eu sou um cérebro, que tudo ali é aquele conjunto de células, os neurônios, que vão comandar toda a nossa existência. É isso que a ciência materialista pensa. Foi o folder do lado cerebral que o Eurípides fez. Se não tiver como editar, vai estar no final do vídeo. Chega no final do vídeo lá, vocês vão ver o folder. Então, o que acontece? Do lado cerebral, nós somos uma massa de células. Do lado material, somos essa massa de células. Será que nós somos isso mesmo? Né? A psicologia também vai pelo mesmo caminho, porque a psicologia, o psiquiatra vai te dar um remédio para acalentar a sua ansiedade. Você vai voltar para o equilíbrio, mas algo causou aquela ansiedade. Quem vai resolver isso é o psicólogo. O psicólogo é que vai conversar com você para dentro do seu inconsciente tentar resolver, né? Porque aquela batedeira pode ser a consequência de algo que está recalcado em você. E aí, através da escutatória, né? A escutatória é isso. O psicólogo vai te ouvir por várias sessões. Eu conheço muitos cursos de oratória. Se você quiser achar curso, você acha aqui na internet, você acha aqui no Uberlândia, mas curso de escutatória eu não conheço, a não ser a psicologia. A psicologia, o psicólogo vai sentar e te escutar, sem te julgar. Ele vai entender apenas as razões que te levaram àquela crise de pânico.
que foi ansiedade exacerbada e que te causou aquela batedeira, aquela dor, vou morrer, né? Então, ele vai te escutar e tentar resolver isso. Mas será? Então, esse é o caminho do cérebro, do materialismo. Tem o caminho da espiritualidade, o caminho espiritual. O caminho espiritual, ele vai falar assim, não, nós não somos só isso. Nós não somos só essa massa de células que quando acaba a atividade neural morre. Porque lá no materialismo a gente morreu, acabou. E aí se explica um pouco da atitude do suicida. Porque o suicida está em extremo sofrimento. E ele, dentro dessa carga materialista, diz assim, é só eu acabar com a minha vida que acaba o meu sofrimento. Olha que ledo engano. Mas ele acredita que acabou a vida, está zerado. Então ele faz esse ato capital. O espiritualista, o espiritismo diz assim, a vida continua. A vida não acaba com o fim da atividade neural. A vida continua. Suicidar não é o caminho. Se você está sofrendo, se suicidar, viu? Se suicidar, seu sofrimento duplicará ou triplicará, porque além da dor que você já sentia, você ainda tem a dor de cerca de uma centena de pessoas que, direta e indiretamente, foram atingidas pelo suicídio. O suicídio não machuca apenas as pessoas próximas. Ele vai gerar consequências num vizinho que você nem conhece, mas que ouve dizer daquele jovem que se suicidou. E essa carga negativa traz um sofrimento muito grande para aquele que comete o suicídio. Veja o que o materialismo colocou nas nossas mentes. Que acabou a vida, acabou tudo. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Portanto, entendam, suicídio não é o caminho. Todas as mazelas sofridas pelos suicidas estão externadas em livros, como o Vale dos Suicidas, como as Memórias do Suicida. A obra de Ivone Pereira do Amaral, que era uma missionária, um espírito, que estava feita a cuidar aí dessas questões dos suicidas, né? Ela lia obituários para ver quem havia suicidado, para ir lá falar com as pessoas. Ela nos traz essas atrocidades, essas dificuldades que o espírito passa ao sofrer um suicídio, né? E, obviamente, né, as consequências desse suicídio nas vidas futuras. Porque nós devemos lembrar que a Terra, este nosso planeta, é um planeta que vem com uma escola. Gente, a Terra é uma escola. A Terra está aqui para nos moldar, para que nós sejamos melhores. E se eu cometo um ato de suicídio numa encarnação, eu vou voltar, talvez com doenças mentais. Eu vou voltar com transtornos mentais, né? Se você pegar o DSM, lá, que era o índice, que era o catálogo das doenças, as doenças mentais chamam transtornos mentais, porque você não tem um lugar. Onde é que eu vou jogar um antibiótico para acabar com a doença mental, com o transtorno mental? Onde? Se você tem uma dor de garganta, você está com febre, o que o médico vai falar? Antibiótico, porque você tem uma placa bacteriana na sua amígdala. E se você está com um transtorno de ansiedade, o que o médico vai falar? Vou tentar regular o hormônio dele, mas de onde veio isso? Muitas das vezes vem das outras encarnações. Encarnações onde você deu cabo da sua vida. E aí, senhores, entendam isso. Quando você dá o cabo da sua vida numa encarnação, você vai voltar numa outra, às vezes ansioso, com síndrome do pânico. Por quê? O que é a síndrome do pânico? Medo de morrer. Se você já conversou com alguém que tem síndrome do pânico, dá um desespero louco e é um medo atroz de morrer. Uma consequência de quem tirou sua vida lá atrás.
Ele tirou a vida dele próprio lá atrás, teve essa liberdade, passou pelas atrocidades que nos relata Ivone Pereira do Amaral, e aí ele volta com medo de morrer de novo daquela maneira, e chega ansioso, com falta de ar, lá no pronto-socorro. Estou com medo de morrer, estou com medo de morrer, porque ele viveu aquilo no passado. Olha como o Espiritismo nos traz a explicação para essas questões. Também pode voltar como esquizofrênico. O esquizofrênico, esquizo, vem de repartir, apartar, é um apartamento, a pessoa aparta sua vida da vida real, ele vai estar recortado da vida real, ele tem um tipo de vida mental cheio de muitos obsessores, talvez daquela atividade suicida lá no passado, porque o suicida nos traz muitos obsessores, não é? O suicídio, o aborto. Há relatos em livros espíritas aí, né, de mulheres que cometeram aborto e cujos fetos estão junto com elas, os fetos espíritos estão ali com elas, andando com elas. Não me lembro qual foi o livro que relata isso, acho que é de Ivone Pereira do Amaral mesmo. Quer dizer, eles vêm porque sabem daquela tendência suicida. Então, o suicídio do passado, ele vem com esses transtornos mentais, a esquizofrenia, com a síndrome do pânico, talvez com a depressão. E aí eu entro nas depressões. Depressão, aquela tristeza profunda, a falta de motivação. O depressivo é como se estivesse nessa sala e aqui cheio de fumaça. O depressivo, ele não consegue enxergar nada. A fumaça escura está aqui e ele não sabe para onde olhar. Ele não tem uma saída. Ele não tem um ponto luminoso para dizer, é ali o meu rumo. E ele fica tão preso nessa fumaça, tão preso nesses problemas, que ele não tem outra saída. E ele caminha para eu quero acabar com essa dificuldade que eu estou vivendo. Então, você começa a entender agora, né, essas questões envolvendo as doenças mentais, os obsessores e o espiritismo. É isso que a ciência ainda não descobriu. Ainda. Porque há de chegar um momento que isso vai ser bastante claro na mão da ciência. Bastante claro. Essa terra, eu gostei muito disso que eu vi. Essa terra é um lugar em que a gente se enterra. Você fala, eu vou no enterro de quem? Não, você não vai no enterro de alguém que morreu, você vai no desenterro. Você vai ser desenterrado do planeta Terra. E quando nasce alguém, eu vou no enterrinho do menino, porque ele está sendo enterrado, ele está vindo para a Terra. Essa terra é local de educação. Nós temos que nos educar e ante a essa psicosfera que existe, e nós estamos nela. Se nós estamos nela, se nós passamos pelas pandemias, se nós passamos pelas patologias, se nós passamos pelas gripes aviárias, se nós passamos pelas gripes suínas, é porque nós temos uma razão de estar aqui. Qual a nossa razão de estarmos aqui? E ainda mais, espíritas. Você já parou para pensar nisso? E o que fazer para não ficar tão exposto a essa psicosfera da depressão, das patologias, dos transtornos? Você tem que exercitar a oração, o vigiar e orar, que Jesus nos dizia lá no passado. Vigiai e orai, tranque-se no quarto, fale com seu Pai. Nesse mundo que estamos vivendo, a gente não tem condição de tempo para fazer isso. Como está a sua agenda? O quanto da sua agenda está destinada ao mundo espiritual? O quanto? Quantos por cento da sua agenda está destinada a uma oração? Eu acho que se tiver 10%, você está fora da curva. Nós estamos
aonde? Presos no mundo material. Estamos presos nos celulares, estamos presos nas redes sociais, estamos presos nos nossos trabalhos, estamos presos no pagamento de boletos e esquecemos que o transcendente é muito maior do que isso. Nós temos que crer nisso. Então, a grande fórmula é vigiai. Vigiai do quê? Vigiai desses obsessores, das fascinações. Nós que somos espíritas estamos muito afeitos às fascinações de espíritos pseudo-sábios, que são espíritos, segundo a gradação de Kardec, que se dizem muito sábios, mas que na verdade é um conhecimento raso, mas que nos fascinam. Principalmente a gente que estuda o espiritismo começa a ouvir esses espíritos e fica às vezes fascinado. Fascinação é uma forma também de transtorno mental, porque você não vê saída, você fica só ali. Então, vigiai desses males e ore, tenha fé. Jesus, em Lucas, deixa eu pegar aqui o Evangelho, traz para nós uma história, a ressurreição da filha de Jairo e cura da mulher com fluxo de sangue. Essa história é de uma mulher que tinha, então eu peguei que olhar, Lucas 8, de 40 em diante, tá? Depois vocês leiam lá no Evangelho. Essa mulher tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Por 12 anos. E ela então estava muito debilitada, demonstrando até uma depressão. Porque imagine você sangrando, obviamente não devia ser um sangão, o sangue que dá para sobreviver, 12 anos, sangrando todos os dias. O seu pai já havia gasto com todos os médicos. E ela já estava meio que perdendo as esperanças. Num processo depressivo. Não tem luz no fim do túnel. Eu estou no meio dessa fumaça. Eu não vejo saída. Vou sangrar para sempre. Então, ela fica sabendo do Mestre, de Jesus, que está passando por ali. O pai vai até Jesus e ela consegue levantar da sua cama. Ela já estava depressiva. A depressão causa esse marasmo, essa falta de esperança. E ela então levanta-se da sua cama. Olha que teve uma força, uma fé. Alguém que está depressivo, mas que diz assim, não, tem uma saída. É o que eu te falo, no meio da fumaça vem uma luzinha. Você pode ser essa luzinha na vida das pessoas. A gente falando aqui pode ser uma luzinha na vida das pessoas, porque se você está no meio da fumação, gente, se você está na escuridão, você vê uma luzinha, você vai atrás dessa luzinha. E nós, no nosso trabalho, devemos ajudar as pessoas, dando essa luzinha. Uma palavra, você será inspirado no momento certo. Então, essa mulher só ergue-se da cama e Jesus está passando no meio daquela multidão. Eu costumo sempre trazer para a nossa prática. Imagine que você fica sabendo que Jesus está na Praça do Balvilera, que é a praça central de Uberlândia. Na Praça do Balvilera. E você fica sabendo que está lotado. Que está lotado como realmente deveria estar com Jesus na Praça do Balvilera. Gente de Minas, do Brasil inteiro. Quantos de vocês falam assim, eu vou lá na Praça do Balvilera para ver se eu encontro em Jesus? A maioria fala, eu não, velho. Tanta gente, prefiro assistir pela televisão. Vou lá não, ué. Quantos de nós não ficariam no ostracismo? Não, fica em casa. Vejo lá. Ela não. Doente, sangrando há 12 anos, eu não vou lá. Foi, entrou no meio daquele vulco-vulco, aquele povo, entrou e encostou no médico. Olha, isso é uma força de vontade, gente. Isso é isso é fé. Passou no meio de todo mundo, licença, vai daqui, cotovelada de lá, ela sangrando e vai. Ela encosta nas vestes de Jesus. E Jesus então para e pergunta, e fala assim, quem me tocou? O apóstolo que estava, não, Jesus, o mestre, peraí.
esses milhões de pessoas aqui ao seu redor, e o Senhor pergunta quem te tocou? Né? Então o apóstolo disse, todo mundo, né? Ele falou, não, alguém me tocou e saiu virtude de mim. Isso tudo está aqui em Lucas 8:40 em diante. Saiu algo de mim. Nós espíritas podemos interpretar saiu virtude de mim como um fluxo mediúnico, né? Uma carga magnética, um fluido sai de Jesus. E aquilo traz para ele uma diferença de todos os outros. Por que será que aquela pessoa lhe toca? E eu tocar, você pode entender também, não só de tocar, de encostar, mas tocar o coração. Tocou-me a alma, tocou-me o sentimento. E ele então procura a mulher. E a mulher então, obviamente, né, quer ser curada. E Jesus diz a ela, você está curada. Ela então prostra-se no chão, agradecendo a Jesus. E ele disse, tua fé te curou. Jesus era fantástico. Ele não trouxe para si a vaidade, opa, beleza, fui eu. Não, quem te curou foi a tua fé. A tua fé te fez levantar da cama, que te fez acreditar que dava para passar no meio do povo e me tocar. Quantos estão aqui só por oba-oba para ver o que está acontecendo? Mas ela não. E onde eu quero chegar com isso? Onde está a sua fé? Será que você é homem ou mulher de pouca fé? Será que nós não temos condição de externar mais a nossa fé para tocar? Não no sentido de encostar, mas tocar Jesus? Quantas pessoas você não conhece que estão desenganadas pela medicina material e que procuram o centro espírita e que procuram qualquer outra religião e que do nada melhoram? Sai daquela doença terminal que o médico disse, isso aqui é 3 vezes. E ela então volta. Aquilo foi a fé dela. É isso que eu quero te conclamar. Porque se a gente ficar preso nessa ciência material, a ciência material vai dizer assim, cara, 3 vezes, porque aqui as suas células estão assim, assada, tem metástase não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, você tem mais 3 meses. Te desenganou. Tipo, você está enganado com a sua vida, eu estou desenganando, você vai morrer. É assim que a medicina te traz. E aí, a maioria das pessoas fala, entrega, né? Então agora é começar a fazer doação do que eu tenho, comprar umas coisas aí, não pagar. Olha o pensamento material, né? E você esquece de que você pode tocar Jesus de alguma maneira, inclusive os transtornos de ordem mental. Então, quais as soluções, quais as medidas, as metas que você tem que ter, você que está assistindo, todos vocês aqui. Primeiro, orai e vigiai, oração. Ninguém está acreditando em você. Você tem um sofrimento interno. Fale com Deus, porque quando a gente fala com Deus, a gente está falando da gente mesmo. Quando eu oro a Deus, você está se conhecendo. É uma prática de autoconhecimento. Você está dizendo a Deus, olha Deus, eu estou sofrendo tanto por conta daquele familiar que está fazendo isso comigo. Eu não sei nem por que eu sofro tanto assim, mas eu estou sofrendo. Será por que eu sofro tanto assim? O Senhor podia me dar uma luz? Quer dizer, você está conversando com Ele, mas ao mesmo tempo está se analisando. Você está se analisando. E muitas das vezes, esse desabafo que você tem com Deus vai te ajudar. Lembra da psicologia? Deus é o grande escutador. Quem resolve os seus problemas é você mesmo. Para a psicologia, para nós o espiritismo, é Deus que nos ilumina e tira aqueles obsessores que estão te levando para o limbo. Então, é tempo de você orar, vigiar, fazer culto no lar, blinde o seu lar. O que tem de adolescente se cortando, gente, se cortando. A gente tem mais contato com alunos, você vê. Por quê? Qual a razão? Mas eu dou tudo para o meu filho.
eu dou. Ele pede McDonald's, eu dou. Ele pede roupa cara, eu dou. Ele pede tênis, eu dou. Mas o que ele mais quer, você não dá. É a presença. Porque para dar o McDonald's, o tênis cara, a roupa cara, o carro, você tem que se ausentar para trabalhar. E naquela apresentaçãozinha que ele tinha, porque a gente só tem 7 apresentações na escolinha, o pai que deveria estar ali para ver as apresentações, festinha junina, festinha de final de ano, o pai não está, porque está trabalhando, porque na cabeça dele dar alegria para os meninos é dar coisas materiais, está dando uma grande frustração para aquele ser, porque está procurando o pai. E o pai não está, tem o professor aqui que sabe do que eu estou falando. Ele está procurando o pai dele. Ele não quer saber se o pai está de tênis bonito, se está... Não. Cadê meu pai? O que importa é ali. O menino está pouco se lixando se ele mora num condomínio fechado, se ele tem casa grande ou casa pequena. O menino que é o pai junto dele, conversando com ele. E esse mundo material está nos colocando longe dos nossos filhos. Em busca de algo que é vão. Bens, celular que custa 5 mil, daqui 2 anos já tem outros. E aí você tem que trabalhar para ganhar mais. Dê ao seu filho o que ele mais quer, afeto. Você vai evitar muitas questões emocionais. É a família que Jesus deixou para nós. Jesus morre na cruz. Vai para o plano espiritual dizendo, eles não sabem o que fazem. Estão aqui, né? Não sabem o que fazem. Perdoa eles. Gente, vamos erguer a cabeça e olhar para o céu. A gente está assim. Por que você não faz assim? Eu vi um sabiá, os bicos abertos. Hoje está muito seco, né? Porque vou ver no YouTube depois. Estamos em setembro, está muito seco. O sabiá estava com o bico aberto no máximo. E logo ali, tem um Praia Clube, que é um clube que existe na cidade, cheio de água e de rio, só que ele não sabia que existia um Praia Clube ali. Ele estava com sede nas imediações do Praia Clube, porque ele não olhou, ou se arvorou a dar uma voadinha para mais longe, porque ali tinha água em abundância. Ele estava com sede, estava preso num círculo de um bairro muito próximo. E se ele soubesse que existe um parque do sabiá? Que bastava ele dar uma voadinha e passar pela Rondon reto, ele vai chegar no manancial de águas. O que eu quero dizer para vocês é que a gente está com sede, a gente está sedento e sem uma esperança. E às vezes o Praia Clube está aqui, o Parque do Sabiá está ali, e você está morrendo de sede porque você não olhou, porque você não teve aquele clique, que talvez numa conversa dessa, e na conversa de vocês, irmãos, caritosamente, com outros irmãos, podem dar o clique dele, aquele gatilho que vai tirá-lo dessa grande obnubilação, dessa grande nuvem em que ele se encontra, e ele vai ver a luz. Este é o caminho: orar, vigiar, ter fé, culto no lar, água fluidificada que ajuda muito. Essa água aqui, fluidificada, te ajuda na sua reestruturação molecular e espiritual. Vamos ressignificar as nossas agendas. Nossas agendas estão muito materiais e é por isso que os transtornos mentais estão aí, né? Estão cada vez maiores. Espero ter dado esse clique, ter podido trazer a inspiração que começa na oração, começa com o olhar para o céu, para o espiritual, para o transcendente e menos para o real, material e imanente. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, Casa Espírita Evolução em 2 minutos. Meninas, valeu, gente, obrigado, hein?